reunidos em comunhão de pensamentos e de intenções, dispõe os homens de mais poder para evocar os espíritos? Então essa pergunta aqui, Kardec já colocou uma condição, né? Antes dele fazer a pergunta, ele já coloca uma condição que favorece, né? É bem lógico, né? Reunidos em comunhão, se está em comunhão de pensamentos e de intenções, perguntou se dispõe os homens de mais poder para evocar os espíritos. Ele respondeu: quando todos estão reunidos pela caridade e para o bem, grandes coisas alcançam. Isso aí ninguém tem sombra de dúvida, né? Nada mais prejudicial ao resultado das evocações do que a divergência de ideias. Que maravilha, né? Então nós vimos na semana passada, no sábado, que quando Kardec pergunta aos espíritos qual é a principal condição recomendada para se fazer presente os bons espíritos, né? Para se obter boas comunicações. E os espíritos dizem que é um bom recolhimento. Eles foram diretos, sem rodeios. Disse que era um bom recolhimento. E aqui ele diz que nada há de mais prejudicial para uma evocação, ao resultado das evocações, do que as divergências de ideias. Então, exatamente, as divergências de ideias, elas vão de encontro ao bom recolhimento. Bom recolhimento necessita de quê? De harmonia, de um ideal em comum se objetivando ali, né? A intenção de pensamentos é a mesma. E quando há essa divergência, né? Por qualquer motivo, se houver uma divergência nesse ponto aí, a gente fica impedido de obter boas comunicações. Pessoal, isso é uma coisa mecânica, mas é uma mecânica que se compreende, né? Quando o grupo não está harmônico, parece que ele cria algo como os médios que não são aqueles médios que o espírito não encontra afinidade com ele, né? A gente cria uma refratariedade e a gente expulsa os espíritos com aquela refratariedade, os bons espíritos. Mas em contrapartida você abre espaço para qualquer outro que queira vir, né? Interessante que é só os bons que não conseguem, né, pessoal? A não ser em casos extremos, né? De alta necessidade, que aí eles vêm de qualquer maneira, né, pessoal? Algum comentário, Para pessoal? estabelecer, né, João? Estabelecer sintonia tem que ter afinidade de pensamento, de intenções, né? Sim. Senão não tem a sintonia, né? Quando eu comecei a raciocinar em cima dessas condições que os espíritos apresentam para você poder fazer uma boa reunião, rapaz, ali parece que eu achei ouro. Tá entendendo? Parece que eu ganhei na loteria. Tipo assim, porque ali tá uma receita de bolo. Ali tem uma receita de bolo, Spider, não é não? É uma receita de bolo. É Você quer a uma receita de chave, bolo? né? A Isso. chave Você quer a que chave vai para fazer abrir uma a boa porta, reunião? Quero. Que é chave a é? chave para abrir Pronto. a porta da comunicação, né? Isso. É bom demais isso daí, rapaz. Será conveniente a precaução de se formar cadeia? Isso é aquela opinião que a turma lá na época, lá na França, acreditava, né? Acreditava nos modelos. Isso é algum tipo de procedimento que facilitava, que atraísse os espíritos. Cada um pegava na mão do outro, não sei o quê. Então ele disse: será conveniente a precaução de se formar cadeia, dando-se todas as mãos alguns, alguns minutos antes de começar a reunião? Perguntou se dando as mãos não seria melhor, né? Aí os espíritos disseram assim: a cadeia é um meio material que não estabelece entre vós a união, se esta não existe nos pensamentos. Olha que maravilha, pessoal. Não adianta pegar na mão, no pé. Se os pensamentos não estão pegando no outro, não adianta, né?
Mais conveniente do que isso é unirem-se todos por um pensamento comum, chamando cada um de seu lado os bons espíritos. Ou seja, todos estão ali em uníssono, por sua vez, chamando os bons espíritos. Não imaginais o que se pode obter numa reunião séria, de onde se haja banido todo sentimento de orgulho e de personalismo, e onde reine perfeito o pensamento, né? O sentimento de mútua cordialidade. Olha, pessoal, como é importante. Como é importante a gente se gostar, a gente ser amigo uns dos outros. Como é importante aqueles cumprimentos que a gente faz de alegria quando encontra o companheiro ali naquela reunião, aquela, aquele desejo de estar ali presente, de estar junto com o outro. Pessoal, isso é tão fundamental que já vocês nem imaginam isso daí, tá entendendo? Isso é bom demais. Agora, quando você tem um sentimento de personalismo, que você é diferente do outro que está ali do seu lado, que você é melhor, aí, meu irmão, você era melhor nem estar ali, porque bota abaixo o objetivo da reunião, bota a perder todo aquele esforço dos demais, né? Isso aí, pessoal, é cristalino, viu? Aí por aí vai cair por terra aquela ideia de que teve um irmão, eu acho que foi André Luiz que ele fala na reunião, não sei se é na obra de Nosso Lar ou é em outra obra, deve ser em uma das outras, que ele disse que numa reunião mediúnica, quando existe um companheiro que não está bem, né? Ele não diz como é que ele não está bem, fala que ele não está bem. E ali, aquele camarada, ele é isolado pelos espíritos, ele é isolado. Eu até concordo que em certas circunstâncias necessárias de que aquele atendimento seja bem feito por uma necessidade da pessoa que está precisando, possa haver isso daí. Mas dizer que isso é uma coisa comum, basta a intenção, numa mediúnica, basta você ter a intenção de, de receber os bons espíritos e fazer uma boa reunião. Não precisa outra coisa, basta ter a intenção. Não é verdade, isso não é verdade. A intenção é um dos objetivos de uma reunião séria. A intenção só é um, mas tem que ter a harmonia, tem que ter o recolhimento, tem que ter a homogeneidade, tem que ter a fraternidade de uns irmãos com os outros. Tudo isso é necessário, como a gente pode perceber na prática. O nosso grupo, pessoal, que eu posso dizer que é um grupo grande, não é pequeno, é um grupo grande, porém é um grupo consciente, irresponsável e responsável pelo seu comportamento ali. É isso que eu observo em vocês. Se eu observasse outra coisa, eu chamaria a atenção de qualquer um. Entendeu, pessoal? Então é isso que a gente almeja e é isso que os espíritos bons desejam de todos nós. Não imagino quanto você atingiria, obteria de coisas boas numa reunião assim, né, pessoal? Também, João, com relação à concentração, né, chamando também a atenção para esse lado, porque muitas vezes nós somos assim, pela nossa própria imperfeição, muitas vezes o pensamento pode devagar, pode pensar num problema que está passando de repente, né? E aquilo ali tudo enfraquece a reunião, né? É Porque é verdade, a Wagner. necessidade, não é mesmo? A necessidade dessa união, e é danado para o pensamento querer ir para longe. Então a gente Pra tem longe. que ficar ali concentrado mesmo, vibrando, né? Pedindo a Deus ali, concentração, condições de ser útil ali na reunião, né? Porque Isso. é danado para o pensamento voar, né? Então, pessoal, isso aí que a Isabela falou é importantíssimo, porque assim, Kardec recomenda que na evocação a gente faz às vezes a gente faz a evocação. Se demorar um pouco para que seja atendido, você pode repetir a evocação, não tem problema, ele diz que pode.
São Luís diz que deve primeiro perguntar ao orientador. Como nós não temos ainda um diálogo com o orientador, é coisa que nós vamos ter futuramente, se Deus quiser, mas ele diz que quando você faz a evocação, a gente deve vibrar por aquele pedido ali. A gente deve fortalecer o pensamento naquele pedido. Individualmente, cada um reforçar aquele pedido que está sendo feito ali. E tomar o cuidado de não deixar o pensamento ir-se embora dali, né? De não ir passear bem longe, que às vezes o corpo da gente está ali quietinho, mas a gente está longe, né, pessoal? Então isso aí é de cada um tomar esse cuidado, né? Muito bem, Zebate, adorei. João, e outra coisa também que eu queria falar aí é que muitas vezes as pessoas se enganam, o médium se engana. Ah, porque eu adormeci, porque eu fui levada para a espiritualidade me levou para fazer um trabalho distante. Quer dizer, se o trabalho é ali, se nós estamos reunindo ali, né, para fazer um objetivo, a missão está ali. Aí você diz, aí mal sabe que foi vítima da própria vigilância, né? Pessoal, olha, isso aí, além de ser uma desculpa, significa também falta de estudo. Porque a gente às vezes vê, eu já vi, pessoal, um palestrante, mas não é palestrantezinho desses qualquer, não. É um palestrante que grava palestras no YouTube, sabe? Palestrante de nome. Eu vi um palestrante de nome, eu não sei dizer o nome dele agora assim, também se eu soubesse eu não diria, né? Mas eu vi ele falando com muita segurança, dizendo assim, olha pessoal, nós devemos ter muito cuidado naquele momento que estamos numa palestra e tem um irmão aparentemente dormindo. Ele está ali e ele está, para todo mundo ele está dormindo ali. Mas não mexa nele, porque ele está em desdobramento e muitas vezes ele está sendo feito um tratamento pelos espíritos ali. Ele está em tratamento. Aí eu disse assim, eu mandei uma pergunta e ele não respondeu. Meu irmão, e os espíritos não têm outra hora para fazer o tratamento dele, não? Será que a palestra não deveria ser para todo mundo ouvir, para despertar? Às vezes a pessoa está precisando de ouvir alguma coisa que desperte no seu comportamento. Está falando de perdão. Será que não é para mim ouvir que é importante o perdão, para deixar de ter mágoa de alguém? Esse é o papel da palestra. Então, como é que os espíritos vão aproveitar o cara ali, vão fazer ele dormir? Será que não é falta de educação no lugar de fazer tratamento, o cara ficar ali dormindo? Aí você passa, tem 5, 6 dormindo, tudo em tratamento. Então é melhor o palestrante fazer aquela reunião no outro horário, porque está todo mundo ali em tratamento. É um negócio totalmente sem lógica o camarada falar um negócio desse. Falta de estudo. Diga, Beto. A mesma coisa, João, que eu costumo sempre pensar da seguinte forma: o plano espiritual, quando precisa fazer alguma coisa, é muito simples fazer. O povo fala com esse negócio de, vou dar um exemplo que tinha sempre essas perguntas no estudo com a Esbaida, né, Esbaida, questão desse povo de, olha, olhei pro relógio, era 11h11. Era 2h22, era 3h23. Saía a espiritualidade querendo me avisar alguma coisa. Olha, aí e criaram até, eu tava vendo um dia desse na internet, que criaram alguém, esse povo que coach, né, que criaram uma tabela dizendo o significado de cada hora. Eu digo, menino, não é mais fácil o espírito aparecer para a pessoa e dizer o que é não, do que tá mostrando mensagens cifradas que a pessoa pode interpretar da maneira que for conveniente ou que quiser. Que eu acho que vale um esforço do plano espiritual se realmente há necessidade da pessoa saber sobre um determinado assunto, se a necessidade for a espiritualidade não vai utilizar um relógio para mostrar a pessoa que é 11h11, 22h22. O povo complica o que pode ser simples, né? Porque eu acho mais fácil.
Diga. Acha mais fácil o quê? O que eu acho assim, mais fácil, se há necessidade, a espiritualidade tem condições de enviar uma mensagem para a pessoa de uma forma mais assertiva, que não seja dada, que não seja sujeita a várias interpretações. A espiritualidade, pelo que eu já li, não costuma complicar, Beto, né? Não, esse tipo não, de Beto. comunicação, esse tipo de comunicação seria de espíritos imperfeitos, né? Eu ia Espíritos falar exatamente, ó. pseudo-sábios, não é isso, Isbaia? Não, eu sei, mas eu Exatamente. estou dizendo justamente E porque eu, as pessoas que acreditam nessas coisas acreditam que são mensagens de bons espíritos para avisar e alguma outra coisa. coisa, Beto, a cena me veio à mente, eu falei diretamente para eles, que como era fácil se deixar manipular, porque nós somos impressionáveis, nos guiamos muito mais pelas emoções do que pela razão. É uma razão que o intelecto ainda não conseguiu aperfeiçoar da melhor maneira possível, né? Então, o que que a espiritualidade inferior faz? Ela vai lá e sabe que a pessoa é supersticiosa, tem aquela tendência, ela dá um toque, né? A pessoa está com a brecha bem aberta para a pessoa olhar para o relógio. A pessoa olha para o relógio, olha de novo, devidamente intuída, e aí eles ficam palitando os dentes e rindo daquilo ali. É Brinca isso mesmo, Isbaia. muito com a gente. E São outra coisa, João, que eu fórmulas. queria outra coisa que eu queria dizer também com relação, eu vi aquelas substâncias, pareciam notas, sabe aquelas notas de piano? Só que Sim. elas vagavam no ar, como se fossem substâncias. No Congresso, no Rio Mar, aí eu vi todo o processo que aconteceu. Eu fui tinha a Ana Guimarães, mãe da Anete Guimarães. Ela tem É, uma voz muito suave, ela tem Ana uma voz muito Jaici. suave. E aí ela estava lá dando a palestra e foi depois do almoço. No almoço, o pessoal foi lá no restaurante, comeu, e isso eu deduzi, né? Quando nós chegamos, e eu também, dei as minhas petiscadas lá. Quando eu cheguei, que eu me sentei, comecei a sentir uma gosma baixando aqui no meu olho, como se eu tivesse sendo anestesiada, mas uma anestesia muito ruim, gosmenta, uma coisa assim, liguenta, uma coisa assim. E quando eu comecei a olhar, pela visão mesmo, eu vi aquelas coisas flutuando, escuro, né, no auditório, só a luz lá para o pessoal, meio escuro, e eu vi aquela. Aí foi quando eu acordei, e lutando para abrir os olhos, lutando para não capotar. Quando eu me toquei, eu olhei para trás, olha, tinha tanta gente de boca aberta, cabeça jogada para trás, boca aberta, no sono profundo. O que a espiritualidade aproveitou, a inferior aproveitou? O estômago cheio, Galvão pode aí confirmar nesse sentido, o estômago muito cheio do almoço, a voz macia da Ana Guimarães, e aquilo ali foi tudo, e a falta de motivação também, porque foi um todo que as pessoas estavam. Eu me levantei, porque eu não estava conseguindo me controlar. Fui lá para fora para ver se eu melhorava um pouco, desanuviava para voltar. Tem essas substâncias que os espíritos conseguem manipular e como se jogasse um soporífero, sabe, João, em todos, no ambiente. E a pessoa pega e capota, né? É o Do ponto tratamento. de vista, viu, João? Do ponto de vista orgânico e fisiológico, Sbaida, quando a gente come, há uma distribuição maior do sangue para essa área mesentérica, que é a área do Isso. estômago, intestino, e aí diminui a quantidade de sangue no parênquima cerebral, por isso que você fica sonolento e torporoso, né? Isso. Isso do Dá um ponto de branco. vista fisiológico. É por isso que eu vivo Por com isso, sono. agora, por outro lado, Agora como o não é João só estava falando, eu concordo com a ideia de que é muita falta de preparo mesmo, de estudo, por conta que as pessoas ainda buscam na numerologia, nas crendices, nos talimãs, amuletos, nessas regras sem sentidos, né? Isso que a gente traz do materialismo, né, João? Isso. É Da verdade. nossa formação, inclusive de outras crenças religiosas. E isso ainda é muito projetado. Eu vejo espíritas falarem coisas assim abomináveis com relação a quase ritos, né?
E a doutrina diz que não existe nada disso, não tem nada que. Pois é, pessoal. É bem mais fácil você. O homem acredita que é bem mais fácil conseguir as coisas através de fórmulas sacramentais, né? Orações poderosas, né? Prece poderosa, exorcismo. Sempre se acreditou nisso, é como o Galvão falou aí. E quando na verdade Deus não quer nada disso, Ele quer somente o mais simples possível que a gente seja. Só quer a melhora da gente moral. E isso aí é o mais difícil, porque não é fácil não, mas é simples. É a melhora moral nossa. E os espíritos bons deixam que esses espíritos tomem de conta. Se não há um estudo, porque nós não podemos, meus irmãos, alegar, dizer assim, não, eu fiz a mediúnica acreditando que estava certa a maneira como eu estava fazendo. Acreditando que estava certo. Mas porque você não estudou? Kardec deu mastigadinha aí no livro dos médios, no livro dos espíritos, no livro dos médios. Está mastigada a maneira como se deve trabalhar. Então, nós não podemos alegar falta de conhecimento. Não podemos, meus irmãos. De forma alguma alegar falta de conhecimento. Entende? Então não adianta a gente querer perguntar aos espíritos como é que deve agir. Como é que eu devo agir para mim adquirir mais conhecimento para fazer uma boa reunião? Aí o espírito vai dizer, está lá escrito, pessoal. Ele vai dizer, meu irmão, vai ler, vai estudar, vai ver lá no livro dos médios, que é o manual. Pronto. Então é isso. Então, pessoal, vamos lá no 16, né? Para a gente prosseguir aqui. Tá aqui, ó. São preferíveis as evocações em dias e horas determinados? Tá aqui, ó. Vamos ver que os espíritos vão responder. Ele diz assim, sim. E se for possível, no mesmo lugar. Agora vai ter uma explicação. Os espíritos aí acorrem com mais satisfação. O desejo constante que tendes é que auxilia os espíritos a se pôr em comunicação convosco. Então, pessoal, o que auxilia os espíritos a pôr em comunicação não é o horário, não é o lugar, entendeu? Mas é o desejo constante. Eles têm ocupações que não podem deixar de improviso para satisfação pessoal vossa. Então, por que? Aí sim está explicado. Tendo em vista que eles têm ocupações, eles têm tarefas e tudo, se a gente colocar um determinado horário e um determinado lugar, está explicado que é por conta de uma organização, até para que eles possam se disporem para naquele momento ali nos ajudar. Mas isso não é, pessoal, de uma coisa que devemos levar ao pé da letra, né? Como se diz assim, como num quartel, não. Porque os espíritos, por algum motivo que às vezes nos impede disso, eles entendem e vão participar, os bons espíritos vão participar também. Mas quando se tem uma organização, é bem melhor, entendeu? A gente não pode pegar uma organização dessa e fazer dela uma fórmula, né? Não pode fazer dela um motivo sem o qual não se possa mais obter reunião. Se não for naquele dia, naquele horário, naquele local. Não, também a gente tem que ter bom senso, pessoal. O que não pode é radicalizar. Por exemplo, eu conheci lá em Goiás um centro espírita, fui convidado para entrar e tal, fui lá. Eles sabiam que eu sabia evangelizar crianças, que eu sabia evocar espíritos, e me apresentaram no centro espírita lá. E teve uma sala lá que eles disseram assim, olha, tome cuidado com essa sala aí, que nem todo mundo pode entrar nessa sala. Eu disse, por quê? Não, porque essa sala aqui é onde faz as reuniões mediúnicas. Eu disse, porque não se pode entrar? Tem que ter tanto... Não, porque é a sala que tem que ficar preservada. Então, tudo bem, eu entendo que ali se preserve para que não haja bagunça, principalmente no dia da reunião e tal, né? Em momentos antes, tem que se preservar, tudo bem. Mas ao ponto do exagero, isso eu acho exagero, pessoal. Durante a semana você não pode entrar ali. Por quê? Porque os espíritos estão ali esperando? Não estão. Não é assim, pessoal. Entende?
É claro que nós não vamos usar aquela sala para fazer jogo de baralho, jogo de azar, não. Mas você andar ali, varrer, arrumar tudo, conversar, se reunir para falar algum estudo, para fazer alguma coisa, nada impede, entendeu, pessoal? Então, todo homem peca quando ele exagera, né? Ó, que o Espírito diz aqui, ó, digo no mesmo lugar, mas não julgueis que isso deva constituir uma obrigação absoluta, porquanto os Espíritos vão a toda parte. Quero dizer que um lugar consagrado às reuniões é preferível porque o recolhimento se faz mais perfeito. Então, é só por uma questão de recolhimento, por uma questão de se entender que ali é um local, graças a Deus que nós conseguimos esse local, é um local maravilhoso, é um local que dá certo, ninguém vai nos atrapalhar, então é bem mais fácil a gente fazer nesse local. Mas não que ali seja um local sagrado, um local que não se possa entrar ali. Entendeu, pessoal? É o exagero que atrapalha. Algum comentário aí? Por mim, não, tá ótimo. Vamos lá. Vamos no 17. Olha que bacana o 17. Certos objetos, como, por exemplo, medalhas e talismãs, têm a propriedade de atrair ou repelir os espíritos, conforme pretendem alguns. Pé de coelho, né? Aquele trevo de 4 flores, ferradura. Então, tudo isso, segundo alguns, tem a propriedade de se conseguir a boa sorte, né? Atrair os bons espíritos. Vamos ver o que aqui os espíritos disseram a Kardec. Esta pergunta não era necessária. Pronto, ele já está dizendo aqui. Essa pergunta era escusada. Porquanto bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Ó, pessoal, vamos botar na cabeça o significado dessa resposta aqui. Vamos raciocinar aqui na resposta que esse espírito deu. Bem sabes que a matéria nenhuma ação exerce sobre os espíritos. Seria mais ou menos como você aceitar o exorcismo, que é uma ação material em cima dos espíritos. E você sabe que o espírito fica se rindo, como a esbada disso aí, fica tudo galhofando, né? Dos rituais. Aí a pessoa, vamos ficar por aqui, depois eu vou ler o resto. Aí a pessoa chega a dizer, um irmão, sei lá, dentro do meio espírita, não pode de forma alguma dizer que feitiçaria funciona, que é a mesma coisa de dizer que talismã funciona. Mesma coisa. Um objeto que está magnetizado, né? Sei lá, aquilo ali vai servir para alguma coisa. Praticar o mal, vai ser usado. Não funciona. O que muitas vezes acontece é que a pessoa pode estar sugestionada. Se eu estou sugestionado que eu saindo daqui, eu vou encontrar tal coisa e eu encontro, aí eu vou com certeza achar que foi em função de um sortilégio, de alguma coisa. Mas quando eu entendo que isso não funciona, que a matéria não tem poder sobre o espírito, pessoal, e a gente precisa entender isso, senão a gente vai estar igual esse médium aí que fez aí, recebendo o espírito, dando fórmulas aí. Mesma coisa. Falando por senha, né? Ó, fica bem certo de que nunca um bom espírito aconselhará semelhantes absurdidades. A virtude dos talismãs, de qualquer natureza que sejam, jamais existiu, senão na imaginação das pessoas crédulas, pronto, daquele que está sugestionado. Para aquele ali serve, para aquele vai servir, né? Porque ele está com a cabeça feita. E quem está com medo vê coisas, né? A gente sabe disso. Quem
Quem está com a cabeça feita para alguma coisa, ele vai enxergar, ele vai ver, né? Mas na verdade isso não existe. João, Diga, Zubaida. João, muitas vezes a pessoa, não todas, né? Algumas pessoas potencializam tanto o pensamento ali, olhando aquela imagem, sabe? Ali naquela fé, naquela, mas não é a imagem, é a força do pensamento da Isso, pessoa. isso. Que aquela imagem, entre aspas, desperta, potencializa aquilo aí, vai, e aí haja espalhar que aquilo ali é milagroso, e aí vai de um para outro, né? E sequência. Muito bem, Zubaida. É porque eu ouvi certo dia uma palestra de um irmão aí, muito festejado, inclusive, esse irmão, né? A gente não pode falar o nome. Mas ele falando sobre o negócio de que um objeto que estava no cemitério apareceu na casa não sei de quem. Fenômeno de transporte. Isso pode acontecer? Pode. Fenômeno de transporte, qual é o problema? Esse espírito pode trazer. Agora, dizer que aquele objeto tem poder de acabar com a vida do camarada ali, tem poder de acabar com a vida dele, começou a dar tudo errado na vida do cara, depois que o objeto chegou ali, procuraram saber o que era, não acharam, aí descobriram o objeto, estava em cima da casa, estava escondido não sei aonde, um negócio lá do cemitério. E o cara é espírita, e o cara diz que conhece o livro dos médios mais do que ninguém. Como é que pode? Conhece o livro dos espíritos mais do que ninguém. Como é que pode? Onde é que ele leu isso aonde? Então ele não leu. Entendeu, pessoal? É certa, A pessoa, hein, João? A pessoa foi que abriu brecha, potencializando, volta a usar esse termo, potencializando o sentimento negativo, e sim, sentimento trabalha a matéria, com né? certeza. Se o cara acreditar numa coisa, ele chega até a morrer de um surto, porque ele botou na cabeça que aquilo vai acontecer, né? Não é fácil não. Mas é toda a questão de potencializar o pensamento, como a Isabela está dizendo aí. A Isabela falou um nome muito correto. Potencializa aquela ideia. É isso. Vamos ao 18 aqui. Então essa questão, só voltando, essa questão de que pode haver feitiçaria e funciona, e através de talismã, de objetos, né? Então, eu fico com pena de quem fala isso, sendo um dirigente espírita, né, pessoal? Eu fico com pena. Ele está demonstrando que não estudou. Eu já vi o Cícero Magellan dando uma palestra dessa, e eu não é que eu vou na onda dos outros, mas eu reputo que o Cícero tem muito conhecimento do livro dos Espíritos. E ele diz que não funciona, não é assim. É como a Esbada disse, o cara potencializa aquela ideia, a autossugestão. Então ele vai ver aquilo. Se acontecer alguma coisa, ele acha que foi em função daquilo lá que disseram a ele. Mas é um pensamento que ele está. É uma ilusão dele. Entendeu, pessoal? E outra coisa, João, o medo é o combustível dos espíritos inferiores para poder atacarem. Com Aí vão certeza. manipular, vão botar, aí vai aumentar, como eu digo, potencializar os pensamentos negativos, a pessoa vai entrando numa roda viva negativa e acaba pifando mesmo, né? Mas não foi o objeto, não foi aquilo, foi ela Isso. mesma que abriu brecha. Exatamente. Vamos no 18. Que se deve pensar dos espíritos que marcam encontros em lugares lúgubres e a horas indevidas? Mesma coisa, né? Esses espíritos se divertem a custo dos que lhe dão ouvidos. É sempre inútil e não raro perigoso ceder a tais sugestões. Inútil porque nada absolutamente se ganha em ser mistificado, né? É uma mistificação. Perigoso não pelo mal que eles possam fazer, né? Que os espíritos possam fazer, mas pela influência que isso pode ter sobre cérebros fracos. Pronto, o que esse bar acabou de dizer.
sobre cérebros fracos. Aí, pronto. A Esse- influência. Esses espíritos aí iam se cortar todinho comigo, que eu mesmo que não ia, ainda mais fosse negócio de cemitério, que eu vou sair de meio de noite pra lugar esquisito. Ia perder tempo, né, Beto? Eu perdi o tempo, precioso tempo dele comigo, que eu digo, eu não vou não, que eu morro de medo. Ei, João, tu lembra do fogo fato? Alguém lembra aí do fogo Me, fato? me lembra até naquela reunião que Tu... eu fui falar, que tu disse para me falar, não foi? Eu falei. Conta aí de novo, conta aí pra gente. Galvão conhece? Não, não conheço, nunca ouvi essa frase. Fogo pato? É, Não. é, Fogo fato, Fatuo, fato, é conhecido. Galvão é uma espécie de gás, né, Esbada? Que se desprende lá no Hum, túmulo, da própria decomposição do corpo, entendeu? Aí é, ele, co- ele, você se aproxima de um túmulo, principalmente se for à noite, né, que você vai enxergar. E aí aparece aquela bolinha de fogo, né? É fogo mesmo, né, Esbada? Bolinha de fogo. E é bonito, viu? A aparência dele é bonita. Pronto. E você botar é isso uma aí no. combustão, né, João? É uma É uma combustão. combustão, porque no pântano tem, né? No Isso, pântano, animais cemitério, que são os corpos orgânicos decompostos, planta, né? isso, isso. E se você botar aí no Google, você vai ver, Galvão, que é fogo fato. Aí o camarada tá no cemitério e de repente ele vê um negócio desse perto dele, saindo do túmulo. Ele pensa na carreira. Aí vai dizer que é espírito. E o Ah, pior, deve João, ser. João, é é o gás que quando sulfúrico, é um ele gás. corre, Deve ser um gás é o sulfúrico. gás, eu esqueci até o nome do gás. Só que a pessoa vê aquilo aí, se Não, aproxima um pouco por entendi, curiosidade, entendi. Mas acho quando que é o ele gás entra em sulfúrico. combustão, Eu sei, sim. Galvão, quando o ele pior é que entra em ele corre atrás, combustão, Galvão. Né, hein, e a Ismael? coisa, O pior é que ele corre quanto atrás mais da a pessoa pessoa, corre, por causa do vácuo. mais ele corre, mais é por força da atração, do ar. Aquela É, pessoa fazendo aquele movimento, o gás vai com tudo atrás. Quem pode quanto mais o cara fazer? corre, mais ele vai atrás do cara, entendeu? Ai, meu Deus. Talvez se o cara ligasse o ventilador, ele se afastasse, mas o cara faz correr, ele vai atrás. A É um pessoa, negócio. Galvão, tu queria, Galvão? Hein? O que tu fazia, Galvão? Eu passo, essa aí eu passo, viu? Nada que for para me dar susto, deixa para os médiuns aí. Mas mesmo tu sabendo Mas que na hora a aquilo gente não ali, raciocina. Na hora ninguém raciocina. Eu acho que não. Acho que sai correndo Agora, é, embora. agora, agora era isso que eu queria isso. chegar, gente, nesse ponto. Por mais que nós tenhamos o conhecimento, pela nossa condição evolutiva, primeiro, ante o impacto, primeiro a emoção, para Isso, depois a razão vir acalmando ali. isso. Mas o primeiro impulso é correr as léguas, né? Ei, agora, viu, Galvão? E esbai de grupo. E isso deu causa a muitas crenças, a muitas crendices, né? Não é, Esbaida? Isso deu causa a muitas Só crendices. Deus. Entendeu, Sim, Galvão? É um fenômeno natural. Mas até encontrarem a razão disso daí levou tempo. Olha aqui essa pergunta 35 como é interessante. Só para a gente ver a pergunta. Ó. Como pode o espírito de uma criança que morreu em tenra idade responder com conhecimento de causa, se quando viva ainda não tinha consciência de si mesma? Tá vendo, Esbate? Parecido com aquela palestra que eu dei. Quando o espírito morre, quando o cara morre ainda em tenra idade, ele volta com a personalidade anterior. Não é legal isso aí? sim, sim. É muito E a bacana. resposta, João? Tu já leu a pergunta, agora a resposta, né? Não, vou deixar para você. Fique curiosidade aí. Para terça-feira você vai ver. Marroia? Isso aqui é tipo aqueles spoiler, né? Você dá só aquela chave ali, dá só a vontade para o cara não faltar no dia da reunião. Valeu, Alexandre. O Alexandre disse que apesar de sair. A resposta é aqui, ó.
A alma da criança é um espírito ainda envolto nas faixas da matéria. Porém, desprendido da matéria, né, goza de suas faculdades de espírito, porquanto os espíritos não têm idade, o que prova que o da criança já viveu. Entretanto, até que se ache completamente desligado da matéria, pode conservar na linguagem traços do caráter da criança. Aí, no caso, ele, quando ele volta como criança, digamos assim, depois dos 4 anos, né, como a própria Anete falou, ele já estava ligado ao novo cérebro daquela criança que acabou daquele novo corpo, né? A cerebração já estava completa, os neurônios já estavam completos aos 4 anos de idade. Então a atividade dele do espírito passa a ser maior, ele se torna, ele dorme menos, né? Porque até então ele dormia mais. Mas aí a partir dos 4 anos ele dorme menos, porque a atividade é enorme do cerebral, né? E aí ele já está ligado ao cérebro, vai pensar como uma criança, vai agir como uma criança. Então ele voltando ao plano espiritual daquele jeito, ele vai ter o aspecto infantil por enquanto. A voz, a fala, não sei o quê. Ele vai se achar uma criança até um certo momento. E o desenvolvimento é mais rápido, o desenvolvimento é feito de forma mais rápida, porquanto aí vai depender da evolução dele, daquele espírito. Então, logo ao desembaraçar daquele momento da perturbação espiritual, né, do retorno à vida material, à vida espiritual, ele vai ter o domínio novamente da sua mente de espírito, né? Como espírito imortal, né, João? Espírito imortal, Espírito imortal. exatamente. Por isso é que na minha cachola não consigo entender como é assim, que a criança existe, lugares onde há as crianças aí, já está com tantos anos, daqui a pouco está com outro, vai crescendo a criança. Fica assim um pouco estranho, né, para mim, né, gente? Eu acho muito estranho isso, né? Porque é um espírito que já viveu, experienciou ali como criança. Isso. Quando ele se desembaraça dos laços da matéria, dependendo do grau de evolução dele, ele vai se lembrar dele como espírito, né? E não como uma criancinha. Aí ficam falando, porque tem a colônia tal, com as crianças ali que estão em desenvolvimento, crescendo. Aí, esquisito, né? Alguns livros falam sobre isso mesmo, que são recebidas, só as crianças ficam adolescentes. Alguns livros de Chico falam nesse sentido. Pois é, por isso que eu bato sempre nessa tecla. Há que se analisar